E aí, patologia cardíaca parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas, olha, não precisa ser. A ideia aqui é a gente criar uma estrutura, um esqueleto mesmo, para entender o essencial. Vamos focar em como o coração falha. Entendendo isso, a gente consegue raciocinar sobre praticamente qualquer doença que aparecer pela frente. Para começar, vamos quebrar um mito. Sabe aquela história de que o coração não se regenera, que as células são as mesmas para a vida toda? Então, não é bem assim. Olha só esse dado. Aos 50 anos, quase metade dos cardiomiócitos já foram trocados. É um processo lento, claro, mas mostra que o coração é um órgão dinâmico. E é justamente por ele ser tão vivo, tão ativo, que ele também é vulnerável. Ok, então vamos para o primeiro grande mecanismo de falha, a falha da bomba. É o mais intuitivo, né? O músculo do coração, por algum motivo, não consegue mais fazer o trabalho dele. Ou ele perde a força para contrair, para ejetar o sangue, ou ele fica rígido e não consegue relaxar para se encher de novo. E o exemplo clássico disso que a gente vai ver o tempo todo é a doença isquêmica do coração. E o que choca na isquemia é a velocidade com que o desastre acontece. É uma cascata muito rápida. Pensa bem, em questão de segundos sem oxigênio, a fábrica de energia da célula, o ATP, já começa a parar. Em menos de 2 minutos, a contratilidade já era. O músculo para de bater direito. E a janela de oportunidade para reverter isso é mínima. 20, 40 minutos no máximo, e a lesão se torna irreversível. É por isso que a gente ouve tanto aquela frase, tempo é músculo, literalmente. Certo. Então o tecido morreu, e agora? O corpo não vai deixar aquilo ali, né? Começa um processo de limpeza e reparo. Mas atenção, é reparo por cicatrização, não por regeneração. A primeira coisa que a gente vê na lâmina é a necrose de coagulação. Logo depois, em uns 3, 4 dias, a área fica lotada de neutrófilos, a tropa de choque da inflamação. Depois, vem os macrófagos para comer o tecido morto. Aí um tecido de granulação, todo vascularizado, começa a preencher o espaço, e com o tempo, ele se transforma numa cicatriz de colágeno. Firme, resistente, mas que não tem função contrátil nenhuma. Mas olha, a bomba não falha só por falta de sangue, não. Às vezes o problema é intrínseco, é do próprio músculo, são as chamadas cardiomiopatias. Aqui a questão é outra. Pode ser genética, pode ser por uma inflamação. O ponto é que a própria estrutura do músculo cardíaco está doente. E isso causa uma disfunção que, infelizmente, tende a ser progressiva. Beleza, vamos para o segundo grande mecanismo, obstrução ao fluxo. Aqui, a bomba em si pode até estar boa, o músculo está forte. O problema é que tem uma barreira na frente. É como tentar empurrar uma porta que está emperrada. O coração precisa fazer uma força absurda para vencer essa resistência. Exemplos clássicos, uma estenose aórtica, que é a válvula da aorta que não abre direito, ou a hipertensão arterial sistêmica, que é uma resistência constante em todo o sistema. E o coração, inteligentemente, tenta se adaptar. Mas ele se adapta de formas diferentes dependendo do problema. Se o problema é uma sobrecarga de pressão, tipo na hipertensão, ele precisa fazer mais força. Então os sarcômeros são adicionados em paralelo, pensa em vários elásticos, um do lado do outro. O resultado? A parede do ventrículo fica mais espessa, mais musculosa. Isso é hipertrofia concêntrica. Agora, se o problema é sobrecarga de volume, tipo uma válvula que vaza, ele precisa comportar mais líquido. Então os sarcômeros são adicionados em série, um na ponta do outro. As fibras se esticam e o ventrículo dilata. Isso é hipertrofia excêntrica. São duas lógicas de adaptação bem diferentes. Bom, já falamos de falha muscular e de obstrução. Agora vamos para o terceiro mecanismo, que é totalmente diferente. Falha na condução. É a parte elétrica do coração. Pensa no coração como uma casa com uma fiação perfeita que faz todas as luzes piscarem no ritmo certo. Se essa fiação entra em curto, a casa vira um caos. No coração, esse caos são as arritmias. E elas podem ser desde um pisca-pisca inofensivo até um apagão total e fatal. E o que pode causar esse curto-circuito? Várias coisas. A isquemia, de novo, ela é a campeã. Ela pode tanto danificar os fios do sistema de condução, quanto deixar as células musculares irritadas, eletricamente instáveis. Outra coisa, a própria dilatação do coração ou a formação de cicatrizes. Tudo isso bagunça a arquitetura normal. O impulso elétrico se perde e pode acabar criando circuitos anormais, os famosos circuitos de reentrada. E qual a consequência final e mais drástica de uma falha elétrica? A morte súbita cardíaca. O mecanismo por trás da maioria dos casos é uma arritmia maligna, como a fibrilação ventricular. E o que é isso? É o caos elétrico total. O ventrículo não contrai mais de forma organizada, ele fica só tremendo, fibrilando. O resultado é que o débito cardíaco vai a zero.
imediatamente. É a parada cardíaca. Ok, então a gente viu 3 grandes problemas. A bomba falha, o fluxo é obstruído ou a eletricidade dá pau. O ponto-chave é que, não importa por qual desses caminhos a doença comece, muitos deles acabam desembocando no mesmo lugar. É a via final comum de quase toda a cardiopatia, a insuficiência cardíaca. E o que conecta a lesão inicial com essa síndrome final de insuficiência cardíaca? É um processo chamado de remodelamento cardíaco. No início, o coração tenta se adaptar. Lembra da hipertrofia? É uma tentativa de compensar. Só que, a longo prazo, essa adaptação vira um tiro no pé. As próprias mudanças que o coração faz para sobreviver acabam piorando a geometria, a função, e essa disfunção vai se tornando cada vez mais grave. Clinicamente, a gente costuma dividir a insuficiência cardíaca em esquerda e direita. É fácil de entender se a gente pensar em represamento. Se a bomba esquerda falha, o sangue não consegue ir para frente e ele represa para trás, ou seja, para os pulmões. Daí vem a congestão pulmonar, a falta de ar. Agora, se a bomba direita falha, o sangue represa no corpo todo. O resultado é o inchaço nas pernas, o fígado congestionado. E um detalhe fundamental: qual a principal causa de insuficiência cardíaca direita? A esquerda. Uma leva a outra. E para a gente ter a dimensão da gravidade disso, olha esse número: 50%. Metade dos pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca morrem em 5 anos. É um prognóstico pior do que muitos tipos de câncer. Isso mostra o quanto essa é uma condição séria e por que o manejo tem que ser o mais rápido e eficaz possível. Diante desse cenário tão sombrio, com um dano que parece ser permanente, fica a pergunta: será que um coração pode ser consertado de verdade? Existe alguma esperança de um reparo real? Vamos dar uma olhada no que a biologia nos fala sobre isso. Então, voltando àquela ideia do começo, sim, o coração se renova um pouquinho, mas a palavra-chave aqui é pouquinho. Essa capacidade de regeneração é muito, mas muito limitada. A taxa de troca de células é baixíssima, em torno de 1% ao ano no adulto. A resposta das células troncocardíacas a uma lesão é bem tímida. Na prática, é impossível recuperar a função de uma área que sofreu um infarto e virou uma cicatriz. Simplesmente não dá conta do recado. E é aqui que a gente fica com uma grande questão para o futuro. Será que um dia a gente vai conseguir, de fato, curar um coração partido? A pesquisa com células-tronco é uma das fronteiras mais empolgantes da medicina. A busca por essa cura continua. E para chegar lá, o primeiro passo, o mais fundamental de todos, é entender a base de tudo, a patologia. É entender exatamente como e por que o coração falha, que é o que a gente tentou estruturar aqui hoje.